dia, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai, nos despertou, ó Pai, para que possamos, ó Pai, na data desse dia, Pai, cumprir, Senhor Deus, todos os projetos, ó Pai, os quais, ó Pai, temos aí, Senhor Deus, colocado diante do Senhor, ó Pai, através, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, sonhos, ó Pai, aleluia, desejos, ó Pai do coração, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, satisfaça, Senhor Deus, a vontade da tua filha e da tua filha, do teu filho e da tua filha, Pai, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, romper com as barreiras, com as dificuldades, que nós venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Então, protege-nos, guarda-nos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja, Senhor Deus, tempo, sim, Senhor Deus, maravilhosíssimo, ó Pai, para nós estarmos, ó Pai, rompendo com as barreiras. Ajuda, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, trilhando os teus caminhos, indo, Senhor Deus, muito mais além. Que seja, Senhor Deus, um dia, sim, Senhor Deus, cheio do poder do teu Santo Espírito, ó Pai, cheio, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do alicerce, ó Pai, do Senhor para conosco, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, para o teu filho, olha para a tua filha, ministra, Senhor Deus, maravilhosamente, ó Pai, ó Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na tua graça, crescer no teu conhecimento, ó Pai, ir muito mais além, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortalece. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que venhamos, ó Pai, transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que nós, ó Pai, venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, que Teu grande amor, Teu grande poder, ó Pai, sobrenatural do Senhor, venha, Senhor Deus, estar, aleluia, fazendo com que Teus filhos e filhas, ó Pai, venham, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, entrando no Santo dos Santos, no santo lugar, Senhor Deus, e tendo um particular com o Senhor, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nessa comunhão, ó Pai, ter, Senhor Deus, a melhor direção, Senhor Deus, sermos abençoados, curados, transformados, ó Pai, aleluia, pelo poder do Teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos convidado, Senhor Deus, todos os dias de nossa vida, a comer o melhor da Tua mesa, tanto, ó Pai, materialmente como espiritualmente. Assim, Senhor Deus, nos ajuda, nos fornece, Senhor Deus, essa graça, e faça, Senhor Deus, com que a nossa percepção, a nossa direção, Senhor Deus, venha buscar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o Teu caminhar. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Tua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, não tem outro caminho a não ser o Senhor. Assim, eu louvo, engrandeço, magnifico e coloco, Senhor Deus, os nossos corações em Ti. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, com carinho, olha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, o proceder, ó Pai, aleluia, de cada um de nós, ó Pai, e nos ajuda, Pai, a estar, Senhor Deus, transpondo com as barreiras, nos ajuda, ó Deus, a fazer com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que seja um dia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, confiando, ó Pai, aleluia, que o Senhor, ó Pai, tenha aí, assim conforme o Senhor estendeu, ó Senhor Deus, as mãos para Pedro, ó Pai, quando ele se afundava, Senhor Deus, no mar bravio, ó Pai, nós cremos também, Senhor Deus, que o Senhor continuará, Senhor Deus, estendendo as Tuas mãos, ó Pai, nos livrando de todo mal, de tudo que não procede do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, toma, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, que tem orado com o pastor Carlos nessa manhã, que tem, Senhor Deus, colocado, Senhor Deus, a sua vida no altar. Pai amado, Pai querido, nos instrui, nos capacita e faça de nós instrumentos Teus, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos cônjuges, ó Pai, aleluia, traz unidade, Senhor Deus, o amor, ó Pai, do Senhor esteja, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai, cuida das crianças, ó Pai, dos adolescentes, do jovem, do adulto, ó Pai, do ancião, esteja, Senhor Deus, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois família, Senhor Deus, é instituição do Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, oh Deus de Israel, querem acabar, Senhor Deus, com a família, Pai, aleluia, Senhor Deus, desconstruindo, Senhor Deus, conforme o Senhor construiu, ó Pai, tirando, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, o caráter, Pai, tirando, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, o respeito, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nos ajuda, Pai, que mantenhamos, ó Pai, firmes, ó Pai, o Teu propósito, ó Pai, conforme o Senhor nos instruiu, conforme o Senhor, ó Pai,
aleluia, fez desde o princípio. Não deixa, Senhor Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, violentando, Senhor Deus, a família, Pai, destruindo, Senhor Deus, aleluia, Deus de Israel, o casamento, ó Pai, destruindo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, conforme o Senhor fez desde o início. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Então, Senhor Deus, ajuda o teu povo, ó Pai, coloca no coração, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, ó Deus de Israel, nesse amor tão grande, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, pelo teu ir, Senhor Deus, aleluia, no meio de nós, Pai, nos resgatando, Senhor Deus, do império das trevas, Senhor Deus, e levando, Senhor Deus, para o Filho do teu amor. Assim, Senhor Deus, continua dia após dia, Senhor Deus, nos instrui, Senhor Deus, a essa palavra, Senhor Deus, para que nós venhamos a pregar a tempo e fora de tempo. Assim, meu Pai amado, Pai querido, nos fortaleça. Assim, meu Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, estrategicamente, Senhor Deus, como fazer, como proceder, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, nos ajuda, Paizinho. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Pai. Aleluia, Senhor Deus, visita, guarda, protege, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esteja indo de encontro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, familiares do teu servo, ó Pai, quantas mães têm orado, Senhor Deus, pelos seus filhos, ó Pai. Quantas mães, ó Pai, têm orado, Senhor Deus, pelos seus netos, ó Pai. Quantos deles, ó Pai, insistem, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo uso de entorpecentes. Quantos deles, ó Pai, têm estado em fornicação? Quantos deles, ó Pai, têm estado, Senhor Deus de Israel, num casamento, Senhor Deus, mais, aleluia, meia pedra, meio tijolo, Senhor Deus? Quantos deles, ó Pai, têm, aleluia, Senhor Deus, saído, Senhor Deus, da linha, Pai, e tem, Senhor Deus, ó Deus, ido, Senhor Deus, ao ocultismo, ó Pai? Quantos deles, ó Pai, têm feito uso, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de coisas que não agrada, Senhor Deus, e não edifica, Senhor Deus, aleluia, o teu santo nome. E os teus servos e servas têm orado, têm clamado. Quantos deles, ó Pai, estão nas cracolândias, ó Pai, aleluia, na prostituição, Senhor Deus, nas bocas de fumo, ó Pai? Quantos deles, ó Pai, têm, Senhor Deus, Deus de Israel, desistido, Senhor Deus, do caminhar, Senhor Deus, diante do Senhor? Muitos são os anos, ó Pai, que tem perdido, ó Pai, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja, Senhor Deus, quantas pessoas, ó Pai, têm vivido de aparência, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, muda o quadro, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, Senhor Deus, muda o quadro, Senhor Deus, dessa nação. Ó Deus, que não passe de nós, ó Pai, aleluia, a oportunidade, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, vivenciando, Senhor Deus, dias, Senhor Deus, de avivamento, ó Pai, dias, Senhor Deus, de transformações genuínas, Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, clamamos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos abrigos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, em centros, ó Pai, de recuperações, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que a tua mão potente esteja alcançando, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poderoso nome, com as tuas mãos potentes, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles venham, Senhor Deus, estar vivendo, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, que venha transformá-los, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome, Senhor Deus de Israel. Esteja indo de encontro, ó Pai amado, Pai querido, aleluia, aquelas senhoras, ó Pai, aquelas jovens, ó Pai, que têm dado à luz, ó Pai, nas maternidades, ó Pai, cuida, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, dê a elas uma boa hora. Aqueles que têm vivido, ó Pai, com dores constantes, ó Pai, aleluia, aqueles que têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por momentos dificílimos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que a tua boa mão esteja alcançando, que a tua boa mão esteja fazendo infinitamente mais. Protege e guarda, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, com as tuas providências, que o teu sobrenatural, que a tua mão potente, ó Pai, que o teu milagre, a tua cura, Senhor Deus, venha alcançar, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, ó Deus de Israel, doentes, ó Pai, e tem chorado, ó Pai, tem falado com o Senhor, ó Pai, muitas vezes o desespero toma conta, Pai, tem pessoas, ó Pai, que estão tomadas, Senhor Deus, pelo câncer, Senhor Deus, dentro dos seus órgãos, ó Pai, e nós sabemos, ó Pai, que o sobrenatural vem do Senhor, ó Pai. Tem muitas coisas, ó Pai, que um homem, ó Pai, consegue dar jeito, mas aquilo que não tem jeito, ó Pai,
Oh Deus, quando o homem diz assim, não tem jeito, ó Pai, o Senhor entra com tuas providências, Pai. Então, que as tuas providências sejam tomadas, Pai, nessa manhã, Senhor Deus. Aquele que tem orado comigo, de alcançar, Senhor Deus, o teu milagre, até mesmo, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que, aleluia, não está prestando atenção, Senhor Deus, mas nós clamamos, ó Pai, pelo poder do teu nome, ó Pai, esteja sarando a nossa terra, sarando, Senhor Deus, as feridas, ó Deus, do teu povo, ó Pai. Ó Deus, quantos estão em cadeiras de rodas, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, rastejando, Senhor Deus, pelo chão, ó Pai. Quantos, ó Pai, têm trabalhado, Pai, ido, Senhor Deus, à busca, Senhor Deus, do seu sustento, ó Pai, somente com seus cotocos de pernas, ó Pai. Deus de Israel, o Senhor é Deus que tudo pode, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Quantos aqueles, ó Pai, que são, Senhor Deus, manetas, ó Pai, quantos aqueles, ó Pai, que só tem um braço, que só tem uma perna, Pai, quantos aqueles, ó Pai, que tem, ó Deus, situações assim horrendas, ó Pai, mas tem, Senhor Deus, aleluia, buscado o seu sustento diário, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, um esforço, ó Pai, excomunal, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, tratando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de si, Senhor Deus, com a provisão, Senhor Deus, diária, Senhor Deus, do seu esforço, Senhor Deus, do suor do seu rosto, ó Pai. Deus de Israel, o Senhor conhece, Senhor Deus, aleluia, os teus filhos e filhas, ó Pai, o Senhor conhece, ó Pai, aqueles, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, estão, Senhor Deus, ó Pai amado, desvalidos, ó Pai, sem socorro, ó Pai, de um governo, de um prefeito, ó Pai, até mesmo da própria família, Senhor Deus, mas tem, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, lutado, Senhor Deus, com garra, Senhor Deus, lutado com determinação, Senhor Deus, para estar vencendo, Senhor Deus, as situações, ó Pai, adversas, Senhor Deus, cotidianamente falando. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, o Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que protege, ó Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, tem assim, Senhor Deus, milhões e milhões, ó Pai, de conselhos, ó Pai, abençoadíssimos, para que nós possamos, ó Pai, nos ater, Senhor, nos agarrar, ó Pai, ter esperança, Senhor, de dias melhores. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, diz, Senhor Deus, no Velho Testamento, Senhor Deus, que o anjo do Senhor, ó Pai, vinha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para acudir, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, como no caso, ó Pai, ali, Senhor Deus, de Israel, Senhor Deus, que foi sitiado pelos assírios, ó Pai, ó Deus de Israel, e o rei assírio, Senhor Deus, disse, Senhor Deus, que o teu povo, ó Pai, comeria do seu próprio excremento, ó Pai, e beberia, Senhor Deus, da sua urina. Quando o Senhor, ó Pai, numa teofania, o Senhor, Deus presente, veio, Senhor Deus, e desbaratinou 185 mil assírios, ó Pai, e foram mortos, ó Pai. Ali, Senhor Deus, o Senhor fez com que o rei da Síria, Senhor Deus, ele partisse em retirada. Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o inimigo de nossas almas, ó Pai, aleluia, o Senhor destruirá com o sopro de Tua boca, Pai, nesta manhã, Senhor Deus de Israel. Nós estamos te pedindo, Senhor Deus, tão pouco, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que o Senhor pode entrar com providência. Traz saúde, então, Senhor Deus, sobre os corpos, ó Pai, dos teus filhos e filhas, ó Pai. Trata, Senhor Deus, do rim, Senhor Deus, do coração, do fígado, ó Pai. Trata, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, do estômago, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as dores, ó Pai, nas articulações, ó Pai, tanto no joelho, ó Pai, coluna, Senhor, nos braços, pernas, ó Pai, aleluia, nos pulsos, ó Pai, nos dedos das mãos, ó Pai, enxaquecas, ó Pai, dores terribilíssimas, Pai, a respeito de câncer na mama, Pai, câncer, Senhor Deus, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, onde quer que se encontra, Pai, esse malefício, ó Pai, essa situação difícil, ó Pai, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, ó Pai, com as tuas mãos potentes. Então faça, Senhor Deus, que teu filho e filha, Senhor Deus, venha sobressair, Senhor Deus, as situações difíceis, ó Pai, que tem, Senhor Deus, encontrado, ó Pai, que tem, Senhor Deus, lutado. Quantos pais, ó Pai, estão chorando, ó Pai, por causa de suas esposas, ó Pai, que saiu de casa. Quantas mães, ó Pai, estão chorando, ó Pai, pelos seus maridos, ó Pai, que abandonou o lar, Senhor Deus, por causa de um rabo de saia.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quanta confusão, ó Pai, tem se levantado para destruir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor construiu. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, protegendo, guardando, Pai. Deus, quantas pessoas estão nos leitos, acamados nos seus próprios lares, ó Pai, outros, ó Pai, nos hospitais, ó Pai, quantas pessoas estão nos CTIs, nas UTIs, ó Pai, quantas pessoas estão desenganadas pelos médicos, ó Pai, mas a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, a última palavra vem de Jesus, e nós confiamos, ó Pai, que o Senhor fará um grande milagre, Senhor, na vida da tua filha, na vida do teu filho, ó Pai. Ó Deus de Israel, esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor Deus, operando e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja, Senhor Deus, tempo de vitória, tempo, Senhor Deus, de socorro, ó Pai, vindo do céu. Que teu filho e filha, Senhor Deus, com choro, Senhor Deus, com as suas lágrimas, Pai, mesmo, Senhor Deus, com seus pensamentos, ó Pai, ali, Senhor Deus, numa situação vegetativa, Pai, em cima de uma cama, Senhor Deus, respirando por aparelhos, o Senhor há de ouvi-lo, ó Pai. Assim, Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, tira, Senhor, do CTI, da UTI, Senhor Deus, da vida em abundância, ó Deus. Assim nós clamamos ao Senhor. Quantos pais de família, Senhor Deus, têm falado com o Senhor? Eu preciso, ó Deus, aleluia, do pão de cada dia, Senhor, na minha despensa, na minha mesa, Senhor, na minha geladeira, Pai, no nome santo do nosso Senhor, Jesus Cristo, fornece, Senhor, aleluia, Senhor, abundância, Senhor, de haveres, ó Pai. Abra as janelas do céu, derrama bênçãos, ó Pai, aleluia, sem medida, Senhor Deus, para que teu filho e filha, Senhor Deus, possa dar um biscoito, Senhor Deus, para o seu filho, ó Pai, aleluia, um guaraná. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos, ó Pai, têm passado pão e água, Pai, quantos têm, aleluia, tirado o seu sustento do lixo, ó Pai, de resto que pessoas jogam, Senhor Deus, fora. Pai amado, Pai querido, o Senhor é Deus, Senhor Deus, que pode usar, Senhor Deus, aleluia, que pode fazer, Senhor Deus, aleluia, essa desigualdade social cair por terra, Senhor Deus, e todos aqueles, ó Pai, que têm necessidade, passam, Senhor Deus, a ter verdadeiramente, ó Pai, o pão de cada dia necessário, Senhor Deus, para o seu sustento cotidiano. Assim, Pai amado, Pai querido, opera, Senhor Deus de Israel, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. Nós te pedimos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, com tuas mãos potentes, ó Pai, se apresenta, Senhor Deus, ao teu filho e filha, fala: eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te protege, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que, aleluia, te cura, eu sou o Deus que traz amor para a tua família, eu sou o Deus que faz toda a diferença na tua vida. Pai amado, Pai querido, nós precisamos, ó Pai, do abraço teu, do socorro, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de encontrar no Senhor o nosso porto seguro, ó Pai, porque muitas vezes temos andado, Senhor Deus, como que numa corda bamba, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem faz infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, Deus, abraça com força, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, encontrar, Senhor Deus, o conforto, o alento, Senhor Deus, que nós venhamos encontrar, Senhor Deus, alegria para as nossas almas no Senhor, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que a minha oração, Pai, ela seja simplesmente uma oração, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, acolher, Senhor Deus, todas as palavras que saíram da minha boca, Pai. Nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, me curar, Senhor Deus, os meus amados irmãos, aqueles que nós temos orado, Senhor Deus, e clamado cotidianamente, Senhor Deus, venha sarar a nossa terra, Senhor Deus, sarar as nossas feridas, Pai. Que os teus anjos, ó Pai, estejam, Senhor Deus, aleluia, ao nosso redor nessa manhã, Senhor Deus, não nos desampare, Pai. Aleluia, nós não queremos estar sós, ó Pai. Mesmo, Senhor Deus, com situações que têm acontecido, Senhor Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e clamamos ao Senhor, ó Deus, ó Deus de Israel, que faz, Senhor Deus, aquilo que se perdeu. Ajuda, Senhor Deus, o teu filho e a tua filha, Senhor Deus, na remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Quantos, ó Pai, têm dormido, ó Pai, com a preocupação do aluguel, Senhor Deus, no dia, Senhor Deus, que ele vai chegar. Quantos têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, dificuldades para pagar, Senhor Deus, um plano de saúde, um plano dentário. Quantos têm dificuldade, ó Pai, aleluia, até mesmo para comprar o pão, ó Deus. Tem passado dificuldades, ó Pai. A comida, Senhor Deus, o alimento, ó Pai, tem ficado muito aquém daquilo que ele precisa se alimentar, Pai.
Só o Senhor, ó Pai, para entrar com providências. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, a barreira, Senhor Deus, da separação, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, engrossado cada dia mais, Senhor Deus, nos separado, nós de Ti e o Senhor de nós. Porque, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é amor, Senhor Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se a Tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita e agradável, Pai, que o Teu socorro esteja chegando a nós ainda hoje, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, abraçando o Teu Filho, ele sendo curado, trazendo, Senhor Deus, alimentos, Senhor Deus, sobre aqueles, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, colocado seus joelhos no chão e falado, Senhor Deus, abre os céus e derrama bênção sem medida, Pai. Oh Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, abriria verdadeiramente a janela do céu, Senhor Deus, para que a Tua casa tivesse abundância de haveres, ó Pai. Assim foi nos dias, ó Pai, aleluia, dos Teus servos e servas, ó Pai, como nós acabamos de falar, Senhor Deus, que ali, Senhor Deus, no episódio, quando o Senhor veio, Senhor Deus, na teofania, Senhor Deus, de estar indo contra os assírios, ó Pai, houve, Senhor Deus, uma profecia, Senhor Deus, de abundância de haveres, ó Pai. E ali, Senhor Deus, aquele Teu povo, ó Pai, que comia cabeça de porco, ó Pai, esterco de pombo, ó Pai, teve abundância de alimentos, ó Pai, de um dia para o outro, ó Pai, sempre amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, colocando por terra, Pai, tudo, Senhor Deus, que tem impedido Teu filho e filha, Senhor Deus, de ser abençoado, de ser alcançado, assim, Pai amado. Nós colocamos a nossa vida no Senhor e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. E a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja Te abençoando, abençoando a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos aqui, a Maricélia, né? Maricélia Mendes de Oliveira, que Deus esteja te abençoando. Ela diz assim, pastor, eu peço oração pela minha vida, meu nome também, né? Aqui ele está dizendo, está no como se diz assim, no Kauai da dona Maricélia, diz assim, pela minha vida, o meu nome é Mateus. Que Deus te abençoe, Mateus, que Deus te proteja, Deus te guarde. Pai santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, para a vida, Senhor Deus, Mateus, ó Pai, que a oração que nós fizemos, ó Pai, esteja alcançando também a vida do Mateus, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que ele venha, Senhor Deus, transpor as barreiras, ó Pai, todo o propósito, ó Pai, que está colocado diante dele, que ele venha, Senhor Deus, no Teu nome, ó Pai, estar, Senhor Deus, ó Deus, sobressaindo, ó Pai, todas as dificuldades, que o Senhor venha o abraçar, guardar, livrar do mal, em nome de Jesus. Amém, Mateus? Deus te abençoe. Também Colégio 7 online, né? Que Deus esteja abençoando aí todos aí do Colégio 7 online, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a vida de vocês, guardando, né? A Aline também, que Deus esteja te abençoando, Aline, Deus esteja te protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais. A Kátia também, Deus esteja abençoando, né? A Iespa, Deus esteja te abençoando. Também a Iguirpine, Fábio, também, Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja indo com seu socorro, com sua fortaleza sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, porque nós sabemos que o nosso Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fazendo ele, nós estaremos aí verdadeiramente sendo abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem cuidado, que tem operado e feito infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, que seja um tempo aí de adoração, que seja um tempo de transformação, que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos aí visitados, né, por essa operação, visitados por esse grande amor, que o Senhor venha, assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, está nos instruindo, nos capacitando e fazendo com que nós sejamos guardados, remidos, né, transformados para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo,
É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador desse trabalho e também responsável por esse trabalho. Eu quero estar hoje falando a respeito do livro de Isaías 40. Nós já falamos muito sobre o livro de Isaías, capítulo 40, mas eu quero estar recebendo de Deus e cooperando também com os nossos amados irmãos a respeito desse livro na data de hoje, porque o Senhor, Ele tem multiforme maneira de fazer através das Sagradas Escrituras, e nós esperamos receber do nosso Deus um milagre também nessa manhã, através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos trabalhando também o livro dos mártires, né? Esse livro dos mártires fala da historicidade da igreja, a qual nós temos aí vivido e recebido de Deus, né? Muitas vezes, quando nós lemos o livro, né, a gente entra dentro do texto, hein, e a gente fica olhando como uma imagem na nossa mente a respeito do que estamos lendo, a respeito do que estamos vendo. Então, que Deus esteja aí nos instruindo, nos capacitando, nos abençoando, fazendo infinitamente mais do que realmente nós estamos aí recebendo. Que seja assim, tempos de grandes vitórias na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje é dia 28/7/2023. Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado 2 links dos meus YouTubes aí. Eu peço, amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, também compartilhando e se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de nossa diaconisa da Síria, também de nossa amada irmã Marina Salles, está aí conosco também a Karen e Rebarra. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, quero aqui estar abrindo as Sagradas Escrituras em Isaías capítulo 40 para compartilhar com os meus amados irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: livramento prometido ao povo de Israel. Amém? Assim diz o profeta Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que seja a sua servidão acabada e que a sua iniquidade seja expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor manifestará. Toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente, leva-a, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová, ele virá como forte, e seu braço dominará. Eis que o seu galardão
vem com ele, e o salário, aleluia, o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os livrará no seu regaço, ou melhor dizendo, os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra. E pesou os montes, o outeiro, em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhes ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano, aleluia, nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como coisa vã. Quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem comparareis? O artífice ou artifício grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vós, ou melhor dizendo, se vos não notificou isso mesmo, ou não atentaste para os fundamentos da terra, ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs, os juízes da terra, e não se plantam, nem se semeia, nem se arraiga na terra. O seu tronco cortado sopra sobre eles, e secam-se, e um tufão como bragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que seja semelhante, diz o santo? Levantai alto os seus olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Pois que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa, nem se fadiga, não é esquadrinhação
do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens também certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim é a palavra do nosso Deus, assim é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, falar com Deus. Deus, olha, ilumina a minha mente, guarda-me, me instrui, me capacita. Eu preciso ir muito mais além. Eu não quero ficar prostrado, mas eu quero estar experimentando, ó Deus, das tuas mãos poderosíssimas. Eu quero ser uma bênção diante do Senhor. Amém? Edinaldo Marques, seja bem-vindo. Também Maria Luísa Alves de Paula, seja bem-vinda. Que Deus esteja te abençoando, né? Deus esteja abençoando aí também tutoriais, lives, né? Que Deus esteja abençoando aí. Tem uma irmã aqui que se chama Menhas. Adoro a sua live, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Deus esteja aí falando conosco nessa manhã, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dar continuidade ao livro que nós estamos lendo aqui a respeito o livro dos mártires, né? A era dos mártires é simplesmente algo menor, né? Mas o livro dos mártires tem todo o conteúdo, né? A respeito da palavra do Senhor, a respeito da historicidade da igreja. Então, aqui é um livro muito completo e eu quero estar dando continuidade com meus amados irmãos e irmãs para a gente estar falando mais um pouquinho dessa época de perseguição da igreja protestante. Nós paramos num trecho que diz assim: Guilhermo Nasal caiu vítima da pérvida ou da perfídia, né? Assassinado aos 51 anos de idade por Baltazar Gerardi, natural de Franco Condado, na província de Borgonha. Este assassinato, com a esperança de uma recompensa tanto aqui como no porvir, por matar um inimigo do rei da Espanha e da religião católica, empreendeu a ação de matar o príncipe de Orange, minudo de armas de fogo. Espreitou o príncipe enquanto passava através do grande vestíbulo de seu palácio, em direção à sala em que tomaria a sua refeição, e pediu-lhe acesso. A princesa de Orange, ao perceber que o assassino falava com uma voz rouca e confusa, perguntou quem era, pois notou que a expressão deste homem não lhe agradava. O príncipe respondeu-lhe que se tratava de alguém que pedia uma autorização que lhe seria imediatamente concedida. Nada mais aconteceu antes da refeição, porém, quando o príncipe e a princesa retornaram pelo mesmo vestíbulo após a refeição, o assassino ocultou-se o máximo possível por detrás de um dos pilares e disparou contra Nasal. As balas entraram pelo lado esquerdo do seu corpo, do corpo do príncipe, e penetraram até o lado direito e feriram a sua trajetória, o estômago e os órgãos vitais. Ao ser alvejado, ele apenas pronunciou as seguintes palavras: Senhor, tenha misericórdia da minha alma e desta pobre gente, e expirou imediatamente. As lamentações pela morte do príncipe de Orange foram gerais por todas as províncias unidas, e o assassino, que foi imediatamente preso, recebeu a sentença de ser morto do modo mais cruel possível. Porém,
Tal era o seu ocultismo ou comportamento nécio, que quando lhe arrancaram a carne com tenazes, incandescente, dizia friamente: se tivesse em liberdade, o faria novamente. O funeral do príncipe de Orange foi o maior jamais visto nos Países Baixos, e provavelmente a dor que as pessoas sentiram pela morte tenha sido a mais sincera, porque deixou para trás de si o caráter que honradamente merecia, era reconhecidamente como um pai para o seu povo, para concluir multidões foram assassinadas em diferentes partes de Flandres. Na cidade de Valência, em particular, 57 dos principais habitantes foram brutalmente mortos em um mesmo dia por recusarem-se a abraçar a superstição católica e deixaram perecer na prisão um grande número de pessoas por causa da sua insanidade das masmorras. Assim, muitos amados irmãos morreram e muitos amados irmãos sofreram martírio por causa da sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. João Vitor, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Deus esteja abençoando aí também, né? Isaías, né? Que Deus esteja aí operando sobre a sua vida. Amém? No próximo capítulo, nós já estamos entrando no capítulo 12. A vida do verdadeiro servo mártir de Deus, William. Aqui está escrito Tyndale, ou Tyndale. Amém? Então, nós estaremos no capítulo 12, na próxima oportunidade do Livro dos Mártires, e nós já estamos aí chegando quase ao meio do livro. É um livro bem intenso, né? E bem grosso, né? Nós estaremos aí mais uma vez falando, né, do poder salvífico de Deus sobre a vida dos seus servos e servas que até hoje têm honrado a sua palavra, têm buscado a sua presença. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí orando, clamando e falando com Deus. Deus, eu quero permanecer na tua presença. Ainda que as coisas estejam todas contrárias, né? Muitas vezes a gente quer as coisas certinhas, mas parece que quanto mais a gente luta, né? Mais a gente tem que lutar. E a gente tem que perseverar nessa luta, nessa guerra, porque o Senhor, Ele tem batalhado por nós através do seu Santo Espírito, tem nos guardado, nos fortalecido. Então não desanime, continue. O Senhor, Ele fala para o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo disse acerca desse espinho na carne: eu orei 3 vezes, mas o Senhor disse assim que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, em nome de Jesus Cristo, que esse poder divino venha se aperfeiçoar na minha fraqueza, na tua fraqueza. Que nós venhamos romper com as barreiras, com as dificuldades, com tudo que tem se levantado contra a minha vida, contra a tua vida. Que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela vida dos meus amados irmãos e irmãs. Hoje, Senhor Deus, é mais um dia que nos fez o Senhor. Hoje é mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de romper com as barreiras. Que o Senhor esteja pegando nas nossas mãos, ó Pai, nos conduzindo, Senhor Deus, a lugares melhores, ó Pai, do que passamos ontem, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, louvando, engrandecendo, magnificando o Teu poderoso nome, ó Pai. Que venhamos a cada dia, Senhor Deus, estar mais perto do Senhor, ó Pai, tanto espiritualmente falando como fisicamente falando. Nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, para que nós possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, envolto, Senhor Deus, a cada um de nós, para que nós sejamos, ó Pai,
aleluia, Senhor Deus, uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, aleluia, dos teus filhos e filhas, assim nós pedimos encarecidamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje, mais tarde, às 19 horas, nós estaremos aí com o culto, né, de cura e libertação. Esteja conosco, vai ser uma bênção. Esteja aí se colocando na presença desse Deus juntamente conosco, para que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma aí sobrenatural. Estende as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos. Até mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe vocês.